Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa transmissão do culto. Não podemos estar presencialmente juntos, mas estamos juntos aqui com os irmãos através dessa transmissão, né? E tem sido um tempo bom, tem sido um tempo de aprendizado. E hoje nós iniciamos uma nova mensagem, como já anunciado para os irmãos, ok? Atravessando o deserto na presença de Deus, ok? Por que desse tema, né? Porque os desertos eles estão sempre presentes em toda a Bíblia. Os dois desertos mais importantes que nós encontramos na Bíblia, lógico, o primeiro está registrado no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, e também nós temos no início do ministério de Jesus, Jesus também é levado para o deserto. O deserto do livro do Êxodo, ele dura 40 anos, né? E ali o povo que sai do Egito, ele é aprovado por Deus, e eles passam esses 40 anos até chegar à terra prometida, a terra de Canaã, né? Então é um período de 40 anos. E o deserto em que Jesus passa é o deserto, ele dura 40 dias. Jesus passa por esse deserto em jejum e oração, e ali ele vence o diabo. Então nós vamos falar nesses dias de desertos, né? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma comparação entre os dois primeiros livros da Bíblia. E para o Pedro colocar aí para a gente. Entre esses dois primeiros livros da Bíblia. Há uma comparação entre Gênesis, o livro de Gênesis, que é o livro dos inícios, dos começos, e o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. O livro de Gênesis possui 50 capítulos e o livro de Êxodo possui 40 capítulos. Esses 40 capítulos que o livro de Êxodo possui, eles são uma marca, né? Porque eles se referem exatamente a esses 40 anos que o povo andou caminhando pelo deserto. Então, esses dois livros, os dois primeiros livros da Bíblia, eles são uma comparação. E nós vamos ver as comparações que nós temos nos dois primeiros capítulos de Gênesis, ou melhor, nos três primeiros capítulos de Gênesis, e também com os dois primeiros capítulos do livro de Êxodo, ok? Então nós vamos ver como funciona essas comparações, até nós para nós entendermos essa questão do deserto e como atravessar o deserto. Atravessando o deserto na presença de Deus, e o que esse tema, né, tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, já vou adiantar, vocês já devem ter percebido isso, nós estamos passando por um deserto, né? É um deserto que nós temos que passar. Ok? Depois eu vou voltar a falar desse deserto que nós estamos passando. Ok? Mas primeiro eu quero comparar, para a gente entender como funciona, ou melhor, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite em relação ao tema geral da história, da história humana. A primeira comparação que fazemos entre esses dois livros, o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, é com relação à bênção. Tá? Então nós temos a palavra bênção, a primeira bênção
ela aparece nesse texto que está indicado aí para os irmãos. Ela está registrada, eu queria que você pegasse a sua Bíblia em casa, ou aí o seu celular, e nós vamos então caminhar aí, sempre comparando esses dois textos. Então você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Então nós encontramos: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Aí uma pergunta para vocês, tá? E eu já vou dar a resposta, não vou dar nem tempo de vocês pensar. Qual é a primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia? Então é aqui, é nesse momento, né? É nesse versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que ele diz no versículo 28, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ok? Então essa é a primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia. Deixa eu adiantar uma coisa aqui para vocês. Eu estava conversando com um missionário, o Coy, que é um missionário da Missões Novas Tribos do Brasil, e ele está traduzindo a Bíblia para os Yanomamis. E o Coy, então, eu perguntei para ele numa conversa, falei: Coy, como que vocês traduziram a palavra? Eles estavam traduzindo o livro de Gênesis e para a língua dos Yanomamis, e eu perguntei para ele: Coy, como que vocês traduziram na língua dos Yanomamis essa palavra bênção? Eu queria saber, porque a palavra bênção ela é central aí no livro de Gênesis. Nós encontramos um Deus que está o tempo todo abençoando. E aí o Coy então disse para mim, nós traduzimos essa palavra como ajuda. Ajuda. Para que o Yanomami, o povo Yanomami, o índio Yanomami, ele pudesse entender o significado da palavra bênção, nós traduzimos aquilo que nós mais entendemos, que se aproximava do sentido da palavra bênção no original, na língua dos Yanomamis, foi a palavra ajuda. E eu disse para ele: que legal, Coy, ficou muito boa essa tradução então. Porque é isso que nós encontramos, esse realmente é o sentido mais próximo da palavra bênção, abençoar. É ajuda, é ajudar. Então Deus, ele cria todas as coisas, o Deus que nós cremos, o Deus que nos é revelado na sua palavra, na Bíblia, é o Deus criador e é o Deus que abençoa, ou seja, é o Deus que cria e ajuda a sua criação. Que coisa maravilhosa. Então ele abençoa aquele primeiro casal. Ele abençoa Adão e Eva. E disse para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Ok, então onde nós vamos encontrar o cumprimento desta palavra? Primeiro, não está aí no texto, mas você vai encontrar o cumprimento dessa palavra ainda no livro de Gênesis capítulo 12, que é quando Deus chama Abraão, que é um homem comum, morava em Ur dos Caldeus, uma terra extremamente idólatra, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, um povo que tinha muitos deuses. Abraão era um dentre desses, e Deus então chama Abraão e a sua família para dele fazer um povo. E a promessa que Deus dá a Abraão é de que dele sairia uma grande nação. Isso está registrado em Gênesis 12. Então, você deixa o seu dedinho aí marcado na Bíblia, em Gênesis 1, e vamos lá para Gênesis 1, em Êxodo capítulo 1, versículos 6 e 7. Êxodo capítulo 1, versículos 6 e 7.
Então, em Êxodo capítulo 1, versículos 6 e 7, nós temos então o cumprimento desta bênção de Deus em Adão e Eva, o primeiro casal. Então, o que nós encontramos? Êxodo capítulo 1, versículos 6 e 7. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Aqui, nós chegamos em Êxodo e nós encontramos então o povo de Deus se multiplicando muito. Aqui, né, o livro de Gênesis termina com a história de José e seus irmãos e seu pai, Jacó, chegando no Egito. E lá no Egito, eles, né, em torno de 70 pessoas, essas pessoas, não, você vê aí no versículo anterior, no versículo 2, os descendentes, todos os descendentes dali de Jacó eram 70, mais José e sua família que já estava no Egito. Então, pouco mais de 70 pessoas estavam ali no Egito e, passados 200 anos, assumem um outro faraó que não conhecia, que esqueceu-se, né, uma geração, um faraó que assume e que esquece de toda a história de José. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Esquece, e esse povo de Deus, ele se torna muito numeroso. Porque Deus é um Deus que está com a sua mão sobre esse povo, abençoando esse povo, o povo dele, o povo que ele formou a partir de Abraão. Então, esse povo se torna muito numeroso. Vamos lá. Então, essa é a primeira comparação, a questão da bênção. Ainda aqui, nesse primeiro capítulo de Êxodo, o final do capítulo 1 de Êxodo, vejam lá no versículo 19, Êxodo, capítulo 1, versículo 19 a 21. O texto nos diz assim: responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Tá? Aqui são as parteiras mentindo e protegendo o povo de Deus, os meninos que nasciam, porque a ordem desse faraó mau, desse rei mau, era de destruir o povo de Deus, era de matar os meninos. Então, esse faraó mau, que não havia se esquecido da história de José, havia se esquecido desse Deus verdadeiro que abençoa. Ele procura então matar o povo de Deus, destruir, frear esse crescimento do povo de Deus. E então ele manda que as parteiras vão até as mulheres hebreias, as mulheres do povo de Deus, e quando elas fossem dar à luz, essas parteiras deveriam matar os meninos. Elas então não fazem isso. Elas temem a Deus. Elas mentem a Faraó, e com isso elas protegem o povo de Deus. Elas salvam vidas. E olha o que acontece com elas. Versículo de número 20, com essas parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, qual é o Deus que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras? Um Deus que abençoa. Um Deus que abençoou o primeiro casal no livro de Gênesis. Então esse é o tema da bênção, que se repete aqui agora no livro de Êxodo. Agora Deus está abençoando as parteiras, que são egípcias, que não são do povo de Deus, mas por temerem ao Deus verdadeiro, são abençoadas e elas mesmo passam a ter famílias. O que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é um Deus que abençoa, e abençoa famílias,
abençoa pai, mãe e filhos e crianças e adolescentes e jovens e idosos. É o Deus da família. O Deus que abençoa a família é o Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Agora, vamos a outros temas, né? Vamos a outros temas. Vamos ao tema do pecado, ok? O pecado gera medo. Então nós temos em Gênesis capítulo 3, você volta para Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Em Gênesis 3, Gênesis 1 e 2, nós temos a criação do jardim. E Deus então colocando o homem, o ser humano, o primeiro casal nesse jardim. Deus nos criou para o jardim. Agora, em Gênesis 3, então, o ser humano, o primeiro casal, peca, se rebela contra Deus. E o que isso gera neles? Então, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vou ler o 8 também, tá bom, gente? O 8 diz assim: o homem, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, o que gera o pecado? O pecado gera medo. O medo não vem de Deus. O medo é consequência do pecado. O medo é a ausência de fé. Então nós lutamos com o medo o tempo todo. Nós não precisamos ter medo, né? Mas o pecado gera isso. Gera essa insegurança, esse medo de Deus. Marca aí sua Bíblia com o dedo e vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 14. Êxodo 2, versículo 14. Quem é que está com medo no livro de Êxodo? Então, Êxodo capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, com certeza, tudo já foi descoberto. Então, a comparação que nós temos em relação ao pecado, o livro de Êxodo, quem é o pecador é o Moisés. Porque o que Moisés faz? Moisés, capítulo 2 de Êxodo, você vai encontrar a história dele, a história da mãe dele, até então nesse capítulo anônima, a história da sua irmã, anônima também. Né? Só depois que nós vamos saber que o nome da mãe de Moisés é Joquebede, confere? Joquebede, e o nome da irmã de Moisés é Miriam. Mas no capítulo 2 nós não temos os nomes delas, nós só vamos encontrar depois. E depois nós vamos conhecer também o irmão de Moisés, que se chama Arão. Moisés é um do povo de Deus, que é salvo pela sua mãe e pela sua irmã, mas que é criado de uma forma maravilhosa no palácio. E Moisés passa toda a sua juventude, a sua adolescência, a sua infância, adolescência e juventude no palácio. E num certo dia ele sai do palácio, ele vai ver como que vive o povo. E o que ele encontra ali? Ele encontra um egípcio maltratando um do seu povo, um do povo de Deus, batendo, oprimindo violentamente. Moisés se revolta, Moisés defende o hebreu, que é do seu povo, e mata o egípcio. Ele mata e esconde o cadáver. Que pecado terrível. E aí, no outro dia, ele volta de novo, ele sai do palácio de novo. E o que ele encontra?
ele encontra um hebreu brigando, maltratando um hebreu. Ou seja, um do povo dele maltratando um do próprio povo. E Moisés, então, procura também apartar essa briga. Só que o hebreu que está maltratando diz assim: quem te colocou como nosso defensor e juiz? Vai fazer conosco o que fizeste com o egípcio? Ou seja, dizendo, nós sabemos que você matou o egípcio e escondeu o cadáver dele. E então Moisés tem medo. Então essa é a comparação que nós temos entre Gênesis e Êxodo em relação ao pecado. O pecado gera medo. Ok? E então, em Gênesis, é Adão e Eva. Eles têm medo e se escondem de Deus. E aqui é Moisés, que tem medo. Ele peca e tem medo. Bom, e o que vai acontecer? Nós vamos ver a reação ao pecado. Né? Nós vamos ver a reação ao pecado. Qual é a reação ao pecado? Agora nós vamos começar com o Êxodo. Qual é a reação ao pecado? Faraó, no próximo versículo de Êxodo capítulo 2, versículo 15, diz assim: quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Mediã. Então vejam, qual é a reação ao pecado de Moisés, do faraó, do soberano naquela terra, que era o rei, que era o faraó, o homem mais importante do Egito? A reação dele em relação ao pecado de Moisés é matá-lo. Ele é um rei mau. Ele é um governante mau. Ele não tem misericórdia. Ele não perdoa. Ele mata. E ele então vai, quando ele fica sabendo do que Moisés fez, e vejam, Moisés tinha sido criado no palácio. Ele não quer saber. Ele quer matar a Moisés. E Moisés então foge para o deserto. Moisés foge dali. Bom, qual é a reação do soberano no livro de Gênesis? Qual é a reação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador? Então nós temos Gênesis 3:15, né? É interessante a comparação, não é? Êxodo 2:15 e agora nós temos Gênesis 3:15. Quando o ser humano peca, qual é a reação de Deus? Deus então diz assim em Gênesis 3:15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A reação de Deus é uma promessa. Aqui nós temos, Gênesis 3:15 é chamado do proto-evangelho, ou seja, o evangelho é a primeira vez que aparece nas Sagradas Escrituras a referência a Jesus. Quem é este que seria descendente da mulher e feriria a cabeça da serpente? Que teria o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus. Então a reação de Deus ao pecado humano foi fazer uma promessa ao homem, dizendo que, olha, vocês pecaram, mas eu enviarei a vocês um que vai salvar vocês da desgraça que vocês vão começar a viver agora por causa do pecado, por causa da desobediência de vocês. Então a reação de Deus não é de morte. A reação de Deus à sua criação é uma reação que procuraria salvar, e é esse Deus que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Um Deus que salva, um Deus que está o tempo todo salvando as pessoas, um Deus que abençoa e um Deus que promete a salvação, né? E aqui nós temos então o anúncio de Jesus.
O outro, ainda no capítulo 3, o versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 de Gênesis. Então nós temos: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então aqui é a primeira referência a sacrifício. Porque Adão e Eva fizeram roupas de uma figueira, né? de uma planta. E fizeram a roupa. Deus olha para aquela roupa e diz: essa roupa não é apropriada. E então Deus mata um animal e faz uma roupa para Adão e Eva, para o primeiro casal. E ali nós temos então a primeira referência ao sacrifício. É Deus que faz o primeiro sacrifício. Ele sacrifica um animal para vestir a sua obra-prima, o seu primeiro casal. É esse Deus que nós encontramos na Bíblia. E é a partir desse sacrifício, então, que nós entendemos que Adão e Eva entenderam o que é sacrificar. E aí, esse sacrifício, esse primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus de um animal, eles aprendem. E isso vai sendo passado de geração em geração. O que é o sacrifício? Até chegar no aprimoramento do sacrifício, passando por Jó, por exemplo, que sacrifica pelos seus filhos, passando por Abraão, né? Que naquele episódio do sacrifício lá, que Deus pede o seu filho Isaque, e depois Deus providencia o animal para ele sacrificar no lugar do seu filho Isaque, na história de Abraão. Então, mas é Deus que ensina isso, a questão do sacrifício de animais. E isso vai se concretizar plenamente no sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Seguindo, irmãos, essa comparação, então, o que nós encontramos? O que nós encontramos aqui? Nós encontramos esses dois mundos, e é aqui que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Que dois mundos são esses que estão sendo apresentados nas Sagradas Escrituras para nós, nesses dois livros? O livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos então o mundo criado por Deus, o mundo perfeito, o mundo bom, o mundo belo, o mundo onde todas as coisas funcionam perfeitamente. O jardim, o paraíso, criado por Deus. Hoje nós tivemos, pelo menos aqui em Jacutinga, um céu maravilhoso, azul. E eu disse para a Isa e para o Pedro, um céu de brigadeiro. E eu disse para eles: vocês sabem o que é céu de brigadeiro? Eles não sabiam o que era, e aí então eu expliquei para eles. Então, se você não sabe, depois você pesquisa aí o que é céu de brigadeiro. Então, um céu lindo. Olhei para as montanhas belas, maravilhosas aqui do sul de Minas Gerais, ou melhor, de todas as Minas Gerais. Que mundo maravilhoso que Deus criou! Deus nos colocou aqui. Deus é maravilhoso, Ele criou a gente e nos colocou no jardim, no mundo que Ele criou, onde tudo é perfeito. A criação revela o poder, a glória, a majestade de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, já dizia então o salmista. Você sabe quantas estrelas existem no céu? Então, para você calcular mais ou menos quantas estrelas existem no céu, vai ficar talvez um pouco defasado. Você vai numa praia e começa a contar um grão de areia por vez. Você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, ok? Quando você terminar, vai lá em Copacabana, agora não, né? Não dá para ir em Copacabana, mas praias que eu conheço bem, Copacabana, Ipanema, tá? Vamos pensar aí lá em Cabo Frio, Praia das Dunas.
Então você vai contando um grão de areia. Quando você terminar aquela praia, você começa outra praia. E você começa outra praia. Até que você consiga chegar ao final de todas as praias que existem no planeta Terra. E você então terá aproximado o número de estrelas que existe no céu. A grandeza de Deus. O poder de Deus. Este é o mundo que Deus criou. E que nós estamos desfrutando dele até agora. Ele governa sobre tudo. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E o que nós somos neste universo? Nós somos um pequeno planeta. E o Sol que nós temos, que nos aquece, ele é uma estrela neste universo de trilhões de estrelas. Essa é a grandeza de Deus. Este é o mundo que nós encontramos no livro de Gênesis. Capítulo 1 e capítulo 2, o mundo, o jardim, o paraíso, o mundo perfeito. Quando nós vamos então para Êxodo, capítulo 1 e 2, o que nós encontramos? Nós encontramos um mundo caído, arruinado pelo pecado, um mundo mau, um mundo de opressão, um mundo de perseguição, um mundo violento, com gente poderosa, violenta, gente que faz guerra, gente que mata criança, gente que mata criança e joga no rio. É esse mundo que nós encontramos em Gênesis, em Êxodo 2, em Êxodo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 22, o último versículo diz: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance no rio todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Este é o mundo mau, violento, que mata, homens que matam, homens terríveis. E o que Deus está fazendo? Deus continua salvando e abençoando, nos salvando deste mundo mau. Então, isso é para nós entendermos, fazermos essa comparação desses dois mundos. O mundo de Gênesis, criado por Deus, Gênesis 1 e 2, e o mundo agora totalmente já deturpado, mal, em consequência do pecado humano. Êxodo capítulo 2. Então, o que é a história? Que história a Bíblia está contando? A Bíblia está contando a história do jardim para o deserto. Porque o que é a Bíblia? Né? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro único. Porque a Bíblia fala não somente do passado, ela fala do presente, daquilo que nós estamos vivendo. Por isso nós estamos lendo ela e procurando extrair dela nessa noite uma lição para as nossas vidas, uma mensagem para as nossas vidas. Ela é uma Bíblia que fala do passado, fala do presente, mas ela é o único livro. E por isso ela é a palavra de Deus também. Ela é o único livro que fala do futuro. Qual é a história que a Bíblia está contando? A Bíblia está contando uma história do jardim para o deserto. O momento em que o homem, o ser humano pecou, ele saiu do jardim belo, bonito, cheiroso, da proteção de Deus, e ele, por causa do pecado, ele entra num deserto árido. E nós estamos vivendo nesse deserto até o dia de hoje. É o mundo caído, que nós encontramos já totalmente destruído na ação humana no livro de Êxodo. Mas esse deserto ele se inicia em Gênesis 3, quando o homem peca. Então, a Bíblia é um livro que está falando do passado, está falando do presente, mas ela é uma Bíblia que aponta para o futuro. E o futuro são os dois últimos livros das Sagradas Escrituras,
Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. A Bíblia nos aponta para lá. Nós saímos do jardim, entramos no deserto, mas nós estamos caminhando de novo agora para uma cidade celestial, preparada por Deus para nós. É para lá que nós estamos caminhando. Ok? É isso que nós estamos vivendo. Então, enfim, nós saímos do jardim e estamos agora no deserto, no mundo mal, por causa do pecado, ok? Então, o que eu queria falar nessa noite, especificamente, para vocês entenderem, assim, o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse tema aí, ó. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Nós estamos vivendo no deserto, dentro do deserto. Deserto dentro do deserto. É isso que nós estamos vivendo. O que é isso? O que você está falando, pastor? Ou seja, nós temos agora um deserto para atravessar. A humanidade a humanidade ela passa por momentos difíceis. Passou por momentos muito difíceis na sua história. No século passado, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Na segunda década e outra na quarta década. Primeira e segunda guerra mundiais. Então, foram tempos de deserto, tempos terríveis. E quantas outras epidemias também nós não passamos. Aqui no Brasil mesmo tivemos também na década, no século passado, na década de 20, uma epidemia, a febre amarela, que matou tantas pessoas. Foram tempos de desertos. Foram desertos, e quantas outras epidemias, e quantas catástrofes naturais, e quantas enchentes, e quantos terremotos, e quantos tsunamis nós não tivemos recentemente, e guerras, e outras guerras que nós estamos passando. O que é isso? São desertos que a humanidade passa, são dias muito difíceis, desertos, que nós passamos dentro do próprio deserto, que é este mundo que nós estamos vivendo, por causa do pecado, desde Gênesis, capítulo 3. Esses tempos difíceis, eles são chamados de tempos de privação. Ou seja, a humanidade hoje, nós estamos vivendo hoje um deserto. Vai durar aí possivelmente mais uns 3, 4 meses. Desculpe dar aí uma previsão assim, mas é um tempo de deserto. Não é um tempo comum. E por isso nós temos que tomar tanto cuidado. E por isso que nós temos que tomar todos os cuidados, porque não é um tempo comum, é um tempo mau, são dias difíceis que nós vamos passar. Mas nós temos que passar. Nós vamos passar por ele. Nós estamos num novo deserto. Não queríamos estar, mas estamos. Não há como não passar. Nós temos que passar, né? Mas muita gente, a gente pode passar por desertos na nossa vida. Quando alguém, uma doença, um tempo de tratamento de uma doença no hospital, né? Eu já tive tratamentos de saúde, tempo de deserto, tempo de tratamento, indo para o hospital, cirurgias que nós enfrentamos. São desertos que nós passamos na nossa vida. O luto, quando alguém da nossa família falece, morre. Tempo de deserto, tempo de luto. Desemprego. Situação econômica difícil. Tempo de deserto. Tempos difíceis. Então,
nesse momento a humanidade está passando por um deserto. Nós também podemos passar por desertos particulares. Toda a humanidade está passando, mas quantos que estão nos ouvindo aqui, né? Eu creio que todos já passaram também por momentos difíceis. Deserto. O que é o deserto? Então, essa figura do deserto. É um tempo de privação. Ou seja, não podemos fazer aquilo que gostamos. A nossa liberdade é cerceada. Nós não podemos fazer aquilo que queremos. Porque é um tempo de deserto e temos que tomar cuidado. E o tempo do deserto é um tempo de perigo. Então é um tempo que nós temos que tomar maior cuidado. Marcos capítulo... o Evangelho de Marcos, quando fala de Jesus, que ele vai para o deserto, ele diz que ele esteve no deserto entre as feras. O deserto é lugar de feras, é lugar perigoso. E o deserto é tempo de tentação. Isso nós vamos ver ao longo aí da nossa caminhada sobre este tema. O que nós queremos falar hoje é como você atravessa o deserto. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. Como passar pelos desertos, né? Então nós temos aí o Salmo de número 46. O Salmo de número 46. O Salmo de número 46. O Salmo de número 46, então, nós encontramos. Salmo de número 46, nós encontramos: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nas versões mais antigas, nas tribulações. Porque o dia difícil, o dia de deserto, é o dia de tribulação, é o dia de adversidade. E o que nós encontramos nesse dia de adversidade? Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso auxílio, sempre presente. Nas outras versões, bem presente. Então, como que nós atravessamos os desertos? Porque Deus está presente na nossa vida. Deus se faz presente na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo de número 36. O apóstolo Paulo também fala desse dia mau. Efésios 6, 36. Desculpe, Efésios 6, 13, né? Como está aí? Efésios 6, 13. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Como que nós atravessamos o deserto? Temos que vestir a armadura de Deus para a gente atravessar o dia mau. O dia mau, ele está se referindo a dias difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Então, seguindo, como que nós atravessamos o deserto? Então, nós temos o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso de número 23 até o verso de número... Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Aí nós encontramos o deserto. Olha como que é o deserto. Olha o que a gente sente no deserto. Tirou-me a paz, esqueci-me do que é prosperidade. Por isso, digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, até aqui, o versículo 20, nós temos o deserto. Na verdade, todo o livro de Lamentações, daí o nome, Lamentações, é um livro de choro. É o livro que Jeremias escreve falando das suas lutas, das suas dificuldades, das perseguições, do tempo de deserto que ele passou durante todo o seu ministério. Mas o que nós encontramos no centro do livro de Lamentações? Nós encontramos
os versículos 21 a 20, o versículo 21 a 26. Então Jeremias escreve assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Deus está presente no deserto. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Amanhã, as misericórdias, Deus será bom para a gente de novo. Amanhã. Ele está presente nas nossas vidas. Nos desertos. Seguindo, Abacuque, que foi já um texto lido pela Neuzi, eu não vou ler, né? Mas então você fica com ele aí, e ele fala que ainda que toda a economia da cidade, então, que não haja mais currais, que não haja mais vaca, que não haja mais fruto na oliveira, que não haja mais nada. Então, o profeta Abacuque, ele termina o seu livro de forma maravilhosa, dizendo: a desgraça virá sobre o povo, mas ainda que venha, eu me alegrarei no Senhor e bendirei o seu santo nome. Ele está dizendo: no deserto eu tenho a presença de Deus na minha vida. E eu consigo então atravessar. E por último, ou melhor, por último, dentro desse tema, e aí nós vamos já terminar, como passar pelos desertos. Então nós encontramos lá o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. Paulo então escreve assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como nós passamos pelo deserto. O que Paulo está relatando aqui, ele está dizendo que ele passou por muitos desertos na sua vida. Momento de privação, momento em que ele sentiu fome, momento em que ele não tinha o que comer, momento de muita necessidade, momento em que ele esteve preso. E na verdade ele está escrevendo esta carta da prisão, ele está preso. E ele escreve: olha, gente, vocês podem passar por todos os desertos. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito de uma versão que diz: eu posso aguentar todas as coisas porque Deus tem me fortalecido. É um deserto que nós temos que atravessar, mas Deus está conosco nos fortalecendo. E daqui a pouco, esse deserto que nós estamos enfrentando, que nós não sabemos quanto tempo vai durar e quais serão as suas consequências, nós sabemos que ele é um deserto. Agora, mais importante de saber que ele é um deserto, que toda a humanidade está passando, é saber que não importa a circunstância, Deus estará conosco e Deus estará nos fortalecendo. E nós vamos passar por mais esse deserto. Como muitos outros nós passamos, talvez um tão não perigoso quanto esse, não tão terrível quanto esse, não tão estranho quanto esse que nós estamos passando, mas é um deserto. E o mais importante é saber que Deus está conosco, nos fortalecendo. E eu queria terminar, eu não podia deixar de terminar essa mensagem sem falar nisso. Quem foi aquele que atravessou o pior deserto por nós? O único deserto que nós não poderíamos atravessar, que não tínhamos condições de atravessar, Jesus atravessou por nós.
João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus então diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, em outras versões há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam o que Jesus está dizendo aqui. Que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo: vou preparar lugar. Onde Jesus preparou esse lugar para nós? Passando por um deserto. O deserto do Getsemane. O deserto em que ele foi oprimido. Getsemane significa casa de moer a azeitona, onde faz o azeite. Que era o jardim onde ele estava. Ele vai para um jardim. O jardim de Getsemane, que significa prensa. E ali Jesus é então esmagado e ele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, falando do servo sofredor que Isaías diz, que o profeta Isaías escreve. Então, Jesus é então esmagado, Jesus passa por aquele deserto terrível. Ele é massacrado, ele é cuspido, ele é esbofeteado, ele é julgado de forma caluniosa, maldosa, injustamente, e é morto, e é chicoteado, e é levado para uma cruz, pregado numa cruz, derrama o seu sangue, é colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Que deserto! Um dia de deserto, mas o piores dos desertos. Jesus passou por nós, para que nós não precisássemos passar por esse deserto. E ele passando por esse deserto por nós, ele aponta para o futuro. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. É para lá que vocês estão indo. João capítulo 16, versículo 23. Então Jesus fala desta realidade. João 16, 33 é um dos textos... João 16, não é 23, é 33, viu, gente? João 16, 33. Acho que eu escrevi errado aqui para o Pedro. Então, João 16, 33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que tenhais paz para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu venci o deserto por vocês, tenham ânimo. No mundo vocês terão aflições, ele está dizendo, no mundo vocês passarão por desertos, aflições, dias difíceis, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero terminar com essa ilustração. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele venceu. É isso que ele está dizendo nesse texto. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, eu venci o mundo. Jesus venceu o deserto. Jesus venceu a morte, para que nós não precisássemos mais morrer. Ele venceu a morte e entregou para nós a vida eterna e vida em abundância. Como passar pelos desertos? Como andar pelos desertos na presença de Deus? Que você guarde essa palavra em seu coração. Deus lhe abençoe.